Aqui na Web TV, TV Geração Z. Você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta, a sua sugestão para alvivo@tvgeraçãoz.com.br. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras. O programa é ao vivo e você pode interagir conosco e tornar esse programa ainda mais interessante, mais rico em conteúdo para atender às suas expectativas. O nosso tema de hoje é um tema bastante interessante aqui nesse primeiro bloco, que nós vamos falar de inovação. Nós vamos falar da inovação como uma ferramenta para o desenvolvimento de pessoas. Olha que interessante. E quem já está comigo nos estúdios, eu dou as boas-vindas, é Flora Benedita Alves. Seja muito bem-vinda, Flora. Obrigada, Nocilene. Eu gostaria de desejar a você um bom dia e desejar também a todos os internautas que nos acompanham um excelente dia e que nós possamos ter uma manhã produtiva falando de coisas interessantes que possam ser aplicáveis para todos. Sem dúvida, Flora, vai ser um assunto muito interessante, porque o que não falta nesse mundo globalizado hoje é a tal da inovação. E é inovando que a gente cresce, né? Com certeza. Não precisamos ter medo dessa palavra, inovação. Uau, e agora? Eu vou falar um pouquinho de você, Flora, depois eu passo a palavra para você falar de si, porque não tem ninguém melhor nesse mundo para falar das próprias experiências. Mas eu vou ler um pouco do seu currículo. Obrigada. Flora Benedita Alves, ela é diretora da SG Soluções e Gestão Empresarial. Ela é consultora especializada em desenvolvimento humano e organizacional. Ela é graduada em Comunicação, Propaganda e Marketing e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos. Mais de 20 anos de experiência nessa área que ela atua. É especialista em desenvolvimento de líderes, de equipes, é palestrante, facilitadora de treinamentos, é docente em cursos de MBA nas disciplinas de gestão de pessoas e consultoria. E agora eu vou passar a palavra, Flora, quem é você? Fale um pouco dessa experiência, mais de 20 anos trabalhando nessa área. Pois é, Nocilene, eu gostaria de falar de mim de uma forma um pouquinho diferente. Normalmente, quando nós fazemos apresentações dentro das nossas atividades, a apresentação sempre vem carregada de um currículo que parece tão pesado, e eu gostaria de falar um pouquinho da pessoa. A Flora é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, apaixonada por gente. Eu sou filha de 2 brasileiros que, na minha opinião, foram os 2 maiores exemplos da minha vida. O meu pai, um baiano com muita garra, que começou a sua carreira com muita dificuldade e terminou numa posição bastante interessante. E a minha mãe talvez tenha sido a maior das motivadoras e incentivadoras do aprendizado durante toda a minha vida. Eu acredito que tenha sido aí, que realmente eu tenha pego o gosto e a paixão pelo desenvolvimento de pessoas. Então, falar de pessoas é melhor falar de gente, não é verdade? Então, o currículo ele faz parte da nossa história, é claro, mas eu acho que as nossas bases, os nossos pilares, eles são tão importantes quanto ou mais importantes do que o nosso próprio currículo. Não tenho dúvida, e você falou de 2 pessoas importantíssimas na vida de cada um de nós, e são os nossos pais. A gente aprende, começa a aprender com eles, né, Flora? São nossos coaches, nossos mentores, nossos pais que nos dão essa base para ser quem nós somos. Certamente. Eles ensinaram bem para você, viu? Parabéns para eles. Obrigada, parabéns para eles. Não? Parabéns para eles. Flora, então vamos começar para falar de inovação. Você pode definir assim um pouco na tua visão o que é inovação especificamente? Ótimo. Eu acho que inovação nos dias de hoje tem sido um dos temas mais comentados. Entretanto, nós ainda fazemos muita confusão quando falamos de inovação. Nós pensamos que a inovação está intrinsecamente ligada à criatividade. Nós todos nascemos criativos, nós nascemos abertos para a aprendizagem e buscando soluções. À medida em que o tempo passa, nós vamos sofrendo tantos bloqueios no nosso dia a dia que a criatividade parece ser algo distante, que nós não conseguimos mais alcançar. Então, por definição, nós seres humanos somos criativos. Entretanto, quando se fala em inovação, a inovação ela tem um conceito um pouquinho diferente. Segundo John Cale, a inovação ela existe de uma forma semelhante à criação. Entretanto, quando eu falo em inovação, eu estou me referindo a algo que eu faço propositalmente, com o objetivo de agregar valor a um produto, a um serviço, a uma atividade, a um processo. E esse valor
Na maior parte das vezes, é claro, é um valor financeiro, mas ele também pode ser um valor emocional, ele pode ser um valor para a sociedade na qual nós estamos inseridos, ou seja, a inovação ela traz no seu bojo o objetivo de incorporar uma melhoria, ou seja, um valor que possa ser percebido para todos aqueles que vão receber esse produto, esse serviço, esse processo, enfim. Vai nessa linha. Vai nessa linha de a criatividade, né? Exatamente. Quer dizer, faz parte da criatividade. Faz parte da criatividade. A inovação nos dias de hoje, estudos mostram que a inovação ela passou a ser uma competência essencial dentro das organizações. Quando se fala em inovação, em pessoas criativas, nós logo imaginamos empresas que são muito comentadas nos dias de hoje, por terem excelentes ambientes para se trabalhar, pensamos nas áreas de marketing, nas áreas de criação de textos, e nós talvez não estejamos preparados para nos dar conta de que a inovação hoje ela é uma competência essencial em todas as organizações e em todas as funções. Há estudos que mostram que as empresas de sucesso nos dias de hoje, elas adotam a inovação como competência em todas as suas posições. Da pessoa que cuida do nosso ambiente e serve o café, à diretoria, ao presidente da empresa. E é por isso que a inovação hoje ela está relacionada com o desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas, isso que eu ia te perguntar. Outro dia eu ouvi de um profissional, ele é coach inclusive, o professor Benny, ele falando da inovação como assim, ele separou nueva ação, que é uma nova ação dentro de mim. Que ele falou assim, então você fala conectando com as pessoas, são ações que vêm de dentro para fora, né? Então, como que é isso? Conectar a inovação, na empresa a gente sabe, vem as tecnologias, aquela coisa toda que todo dia tem novidade, né? E a pessoa se conectar com isso, como que é? Olha, para nós na SG, a inovação ela passou a ser essencial à medida em que a gente percebe que se as pessoas que estão inseridas nas organizações são exigidas quanto à competência e inovação, nós todos, profissionais que atuamos com o desenvolvimento de pessoas, nós temos a tarefa de auxiliar essas pessoas para que elas sejam inovadoras no seu dia a dia, para que elas entendam que têm capacidade de inovar, mas sobretudo para que a inovação se torne uma rotina dentro da organização e não mais uma reunião eventual onde todas as pessoas vão se reunir ao redor de uma mesa pensando, oba, hoje nós vamos falar em inovação ou nós vamos construir uma inovação. Nós, como desenvolvedores de pessoas, precisamos preparar aos nossos colaboradores ou aos colaboradores das outras organizações para que eles se deem conta de que a inovação ela pode ser, sim, uma rotina dentro de todas as organizações à medida em que você busca melhoria constante na tarefa que você executa. Nossa, seria incrível. E vocês conseguem manter esse ritmo inovador dentro da empresa. E eu posso até falar isso porque eu já visitei a empresa da Flora e é um ambiente maravilhoso, um ambiente que você entra e você vê nas paredes o que está acontecendo. Eu achei curioso aquilo, Flora. Obrigada. É muito bacana. Está vivo dentro de cada um a inovação. E outra pergunta que tem aqui para você é o que fez com que vocês fossem conhecidos como uma empresa inovadora? A SG Soluções é uma empresa inovadora, e especialmente por se tratar de uma empresa com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Super interessante, né? Isso foi uma coisa muito legal. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho até de storytelling agora, nós vamos contar uma história, né? Nós na SG levamos muito a sério aquilo que nós definimos como nossa missão. Quando nós nascemos como uma empresa de consultoria, eu acho que a maior parte das empresas de consultoria nasce pensando dessa maneira. Eu tenho que fazer direito tudo aquilo que eu acho que dentro das organizações não está sendo feito de forma adequada. Então nós nos reunimos para pensar, ok, já que nós vamos nos constituir enquanto uma empresa de consultoria, qual será a nossa missão? E nós entendemos desde o início que a nossa missão seria buscar e gerir conhecimento de forma constante, para que a gente pudesse disponibilizar para os nossos clientes, para as pessoas que estivessem próximas de nós, soluções que fossem simples e aplicáveis no dia a dia, para que as pessoas pudessem chegar nos seus resultados. Com essa missão, não poderia ser diferente. A gente começou a buscar tudo que existia disponível no mercado dentro e fora do Brasil. Assim, nós acabamos sendo conhecidos e reconhecidos pelos nossos clientes como uma consultoria inovadora. Porque a cada vez que nos reuníamos para falar de uma demanda, nós, eu tenho uma ideia, porque participamos de um evento, porque aconteceu algo assim, experimentamos uma ferramenta. Foi essa característica que fez com que o mercado nos reconhecesse como inovadores. Vocês sempre trazem novidades.
procuramos trazer sempre novidades que sejam simples e aplicáveis. Simples e aplicáveis, Mas essa é a palavra-chave, né? Eu acho que talvez um dos maiores aprendizados que nós tivemos por conta desse reconhecimento dos nossos clientes é a importância que existe em você vivenciar aquilo que é a tua missão enquanto empresa, aquilo que são os teus valores enquanto organização. Porque nós não buscamos ser reconhecidos dessa forma, mas nós levamos tão a sério aquilo que tínhamos definidos para nós, que as pessoas que nos rodeiam acabaram tendo esse reconhecimento. E isso foi muito legal, eu acho que esse é um dos maiores prazeres. Pois é, bem aquela coisa, né? Que você faz aquilo que você ensina para os outros. E não adianta muitas vezes a gente fazer discursos maravilhosos, faça isso, faça aquilo, e você mesmo não pratica. Um bom exemplo disso a gente vê os fumantes. Não fume, mas ele está ali com seu cigarro, né? Então na empresa não é diferente. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu falo. Pois é, mas não é verdade, né? Se nós queremos ter congruência, devemos fazer aquilo que a gente prega que os outros devam fazer também. E aí vem a coisa mais importante, que é a paixão, né? A paixão pelo que faz. Eu acho que escolher, faça algo que efetivamente esteja relacionado com a tua paixão. Se você consegue fazer isso, todo o resto vem como consequência. Verdade. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito. E eu sei que você é uma pessoa, para trazer tanta inovação, uma pessoa que participa de muitos eventos no Brasil, fora do Brasil. Fale um pouco dos últimos eventos que você participou, o que você foi buscar, o que você encontrou, qual foi a grande novidade do momento? É bem interessante falar desses eventos. Eu acho, Nocilene, que nós podemos dividir esses eventos internacionais, principalmente, os nacionais também, claro, mas sobretudo quando você resolve fazer um investimento no seu desenvolvimento fora do país, nós temos dois grupos de eventos ou duas categorias de eventos que são as principais. Eu diria que a primeira delas são os eventos de atualização, são os grandes congressos. Nos grandes congressos você tem a oportunidade de ter contato com diversos palestrantes, autores, diversas linhas de pensamento, e é nesse ambiente que você não só tem a oportunidade de ter perspectivas diferentes, mas sobretudo de conhecer pessoas do mundo inteiro, de culturas muito diversificadas, e isso agrega muito valor. A segunda categoria de eventos são aqueles que têm o objetivo de fazer com que a gente seja capaz de nos aprofundar naquele objetivo específico que de repente até descobrimos num evento genérico, num congresso que trata diversos temas. E recentemente eu estive em Berlim participando do Summit, que foi um evento com foco em inovação em desenho de modelo de negócios. E esse foi um evento muito interessante que nos chamou a atenção porque ele reuniu no mesmo espaço profissionais e pensadores que neste momento estão envolvidos com o desenvolvimento de ferramentas diferentes que possam ser utilizadas dentro das organizações para que as organizações alcancem o seu resultado de maneira simples. Simples, sempre a palavra de base é simples. Eu diria, No, que dos últimos eventos nos quais eu participei, eu voltei com uma sensação que até já tive a oportunidade de compartilhar com você. Nós estamos, claro, vivendo num mundo onde a tecnologia nos movimenta demais, nos consome demais também e permite momentos como esse. Nós estamos aqui batendo papo e quantos internautas estão nos acompanhando neste momento, graças à tecnologia. Por outro lado, justamente pela existência dessa imersão em tecnologia, nós estamos sendo levados a buscar o simples. Tomar café com os nossos amigos se tornou algo de extrema importância, coisa que talvez alguns anos atrás a gente nem valorizasse tanto. O que é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia que de forma simples seja também efetivo? Afinal de contas, não é só a distância, a conexão e a tecnologia que nos ajudam. Dentro das organizações, muitas vezes, de tão mergulhados em tecnologia, nós perdemos competências essenciais como a conversação. O quanto é importante a gente conversar, olhar no olho, reconhecer o ser humano que está diante de nós buscando a solução de um mesmo problema. E essas ferramentas são ferramentas que têm esse objetivo.
Inclusive eles fazem uma brincadeira, eles dizem assim, chega de reuniões de blá blá blá, 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 blá. vamos partir para a ação, Claro. onde a gente de forma simples consiga chegar no resultado. Seria a conversação estratégica. Exatamente. E nós reunimos para vocês algumas imagens deste evento, para que você consiga compartilhar também com os internautas o que é o clima de um evento que reúne 200 profissionais que estão interessados em discutir possibilidades de ferramentas aplicáveis dentro das suas organizações, inclusive para o desenvolvimento de pessoas. Incrível! Então, Ulisses, poderia soltar para a gente a imagem agora? Obrigada. O que nós vamos ver são imagens que reúnem o evento do começo ao fim. Veja que desde a escolha do local eles foram impecáveis. A organização do evento permite que você tenha o tempo inteiro espaço para networking, onde inclusive a gente acaba encontrando velhos amigos. Essa moça foi a responsável por um dos vídeos do Alex Osterwalder. Essa é uma sul-africana com quem eu tive a oportunidade de conversar e ter excelentes ideias. Dentro desse espaço estavam reunidas oficinas de restauração de veículos. Quem abre o evento é o Alex Osterwalder e a Lisa. Veja como as pessoas estão todas concentradas e como o ambiente é diferente por estarmos praticamente dentro de uma fábrica. Nós tivemos um momento, inclusive, com uma participação virtual. Veja, agora Yves Pignet fala de uma ferramenta e ele traz um exemplo prático de como se trabalhar com o Canvas de uma forma diferenciada. Logo em seguida, existe um profissional da Toyota que vem falar sobre a aplicação dessa ferramenta. O palestrante seguinte apresenta uma ferramenta diferente. O Alex Osterwalder discute uma nova ferramenta para se estudar a proposta de valor e logo em seguida um outro palestrante vem e conta como é que ele aplicou a ferramenta. Em seguida, o Luke fala sobre jogos dentro de organizações e a Lisa bate um papo com o Alex sobre como ter conversações estratégicas nas organizações. Que riqueza de informação! É demais. Logo em seguida, existe um espaço para networking, onde você discute tudo o que aconteceu no dia anterior e no segundo dia a criatividade é tônica. Nós vivenciamos 3 workshops simultâneos, onde nós tínhamos mãos na massa com ferramentas que não conhecíamos, ferramentas que estão ainda em fase de teste, ou seja, estão sendo validadas, e o tempo inteiro a facilitação gráfica fez parte do processo, ou seja, é o visual tomando conta do momento. O tempo inteiro, o simples está presente. No começo da tarde, eles fazem um momento feedback com os participantes, para que possam colocar um termômetro como a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil também. E à medida em que o segundo dia vai se aproximando do final, vários profissionais trazem conteúdos e teorias aplicáveis que são alinhadas com essas ferramentas. Ou seja, são ferramentas sendo mostradas, seguidas por cases de aplicação prática e questionamentos também, porque afinal de contas é importante você questionar sempre e não simplesmente aceitar algo que está sendo apresentado para você como uma verdade absoluta. Claro, o que eu achei incrível aí, você falando das ferramentas que estão colocando em teste. E nesse momento vocês podem interagir para promover melhorias dessas ferramentas? Podemos, e tem uma história bem interessante e peculiar com relação a isso. Foi-nos apresentada uma ferramenta durante um workshop, que é uma ferramenta que tem o objetivo de fazer um mapeamento da cultura organizacional. E veja, nós estávamos num evento onde o foco era fazer com que nós conseguíssemos pensar de uma forma diferente, trabalhássemos de uma maneira mais visual, e essa ferramenta estava extremamente cartesiana, usando ainda muito vocabulário, pouca aplicabilidade visual. E nós tivemos uma ideia na mesa onde estávamos trabalhando e agora nós estamos em contato com o autor da ferramenta para que a gente sugira melhorias para ele. Ou seja, ao invés de trabalhar com cartões que trazem simplesmente perguntas, nós estamos criando um jogo para ser apresentado para ele, que pode ser aplicado junto com a ferramenta. Veja, os profissionais têm ideias que são bastante interessantes e aplicáveis, mas talvez a grande mágica de um evento como esse seja a constatação de que nenhum de nós, sozinho, consegue ter as melhores ideias. Verdade. Efetivamente, o conjunto é melhor. O que é bacana disso é esse compartilhamento. A pessoa é dona da ideia, mas ela não é dona do produto final.
É uma série de pessoas que está ajudando a ser melhor, né? Flora, tem mais uma pergunta que a gente já está aqui chegando ao final do nosso programa. Perfeito. Falei para você que passa rápido demais. Passa rápido demais, né, não? Qual é o grande segredo que você poderia compartilhar com a gente a respeito de inovação? Eu diria que se tivesse algo que todos nós pudéssemos trazer como lição com relação à inovação, é o fato de que é necessário você estar aberto. Eu acho que acabamos de falar desse profissional que compartilhou uma ferramenta em testes e que está aberto para ouvir outras opiniões. Verdade. A inovação ela não é um fim, a inovação é o processo. Se você buscar fazer o seu trabalho com excelência e, sobretudo, se você estiver aberto para compartilhar e ouvir opiniões, com certeza você acabará sendo um profissional inovador, independente da sua área de atuação. Verdade. E com tudo isso, você ministra alguns cursos? Tem algum curso previsto para os próximos dias, próximos meses? Nós estamos programando para o segundo semestre um apanhado de todas as ferramentas que foram apresentadas no Summit. Inclusive, eu gostaria de deixar com você, esse é o material que foi distribuído lá no seminário, o Alex permitiu que a gente trouxesse alguns exemplares a mais. Então, aqui você tem reunidas algumas das ferramentas que vão ser trabalhadas, inclusive nesse nosso curso. Muito e o mais obrigada. legal é que para esse curso do segundo semestre, a gente está pensando em fazer uma cocriação de ferramenta com foco em desenvolvimento de pessoas. Que maravilha! Então, quer dizer, breve nós teremos a oportunidade de vivenciar um pouco essa experiência que a Flora viveu, que eu achei de uma riqueza imensa, Flora. Que bom que existem pessoas como você que vá buscar, onde quer que seja, inovações para trazer para nós e a gente conseguir fazer as nossas mudanças pessoais, né, por meio da inovação. Foi uma honra receber você aqui nessa manhã para falar desse assunto que é maravilhoso. Eu agradeço demais, de coração, e espero que você volte outras vezes. Vou pedir que você faça as considerações finais e que deixe os teus contatos aqui para quem nos acompanha. Não, antes de qualquer coisa, eu gostaria mesmo de agradecer pela oportunidade. Eu acho que o grande aprendizado, talvez, seja o fato de que conhecimento é a única coisa que, quanto mais você compartilha, mais você tem. Parabéns para você que abre esse espaço para que a gente possa compartilhar o pouquinho que a gente vem aprendendo com outras pessoas e que a gente seja capaz de sempre ter o foco no aprendizado e no compartilhamento e não simplesmente naquilo que é bom para nós. Para as pessoas que estiverem interessadas em discutir ideias, bater papo, saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nós ficamos aqui em São Paulo, nosso site é www.sgconsult.com.br e o nosso telefone é 11 2317 9209. Muito obrigada, Flora, e eu espero realmente encontrar você outras vezes aqui, porque em outros lugares nós vamos nos encontrar com certeza. Com certeza. E muito obrigada, e vocês continuem com a gente, que daqui a pouco a gente tem assunto maravilhoso. Nós vamos falar do The Inner Game of Coaching. Quem vai estar comigo é Renato Rich, e vocês vão saber muito a respeito do que significa o Inner Game of Coaching. Espere por nós. Vamos a um rápido intervalo, já já a gente volta.